Pessoal, nós já vimos duas formas de caracterizar os sistemas de operações de uma empresa. A primeira delas pelos componentes do sistema, indicando o que é entrada, transformação e saída para cada um dos casos observados. E a segunda forma por meio dos 4 Vs, em que nós definimos cada sistema de operação de cada tipo de negócio em função do volume que ele produz, ou de serviços que são prestados, da variedade de itens, de bens, de serviços que são ofertados, da variação da demanda e da visibilidade, né? Ou seja, do nível de contato com o consumidor. E a gente viu que diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de sistema, apresentam diferentes tipos de componentes e de definições acerca dos 4 Vs, dos 4 parâmetros. Vamos ver agora uma terceira forma de fazer essa caracterização, de tentar estabelecer uma diferença entre o que um sistema faz e o que o outro faz por meio dos objetivos de desempenho. Objetivos de desempenho nada mais é do que alguns resultados críticos, essenciais, que uma empresa deve alcançar. Lógico que isso varia de caso para caso. Os resultados mais importantes de uma empresa não são necessariamente os resultados mais importantes de outra empresa, mesmo que do mesmo ramo. Tá? Pode ser que essa outra empresa tenha um posicionamento diferente, que exige que ela tenha uma atuação diferente e que alcance resultados diferentes. Mas o que a gente pode dizer é que, independente do tipo, existem 5 objetivos de desempenho que normalmente estão presentes, normalmente são considerados. Lógico, essa lista pode ser acrescentada. Em algumas situações, um desses 5, ou até mais de um desses 5, pode não ser tão prioritário assim, pode ficar mais com objetivo secundário, mas mesmo assim ele vai ter que ser considerado. Esses 5 objetivos são custo, confiabilidade, flexibilidade, qualidade e rapidez. Um primeiro ponto importante é nós observarmos a importância que cada um desses elementos tem para o resultado, para os resultados que a empresa vai gerar. Resultados que eu falo, resultados de negócio. O primeiro deles, vamos usar o custo. Caso a empresa tenha um custo competitivo, caso ela consiga ter um custo operacional baixo, o que ela pode fazer? Ela pode reduzir o preço. Eventualmente o preço dela pode ser menor do que a concorrência e assim ela conseguir vender mais. É uma possibilidade, não é que necessariamente ela vai fazer isso. Caso ela não precise, mercadologicamente, né, em termos de estratégias de marketing, reduzir o seu preço, porque ela já tem uma boa reputação, o cliente está satisfeito com o produto e paga por ele, ela pode, na pior das hipóteses, aumentar o seu ganho, aumentar o seu lucro. Tá? Já que ela vai manter a sua receita, reduzir o seu custo, consequentemente o seu lucro aumenta. Mas o fato é que ela passa a ter condições para enfrentar, por exemplo, alguma adversidade, uma situação como essa que nós estamos ainda passando, da pandemia, em que a demanda caiu assustadoramente. Muitas vezes, para vender, a empresa tem que reduzir preço. E se ela não tiver margem para isso, se ela não tiver eficiência nos seus processos, ela não vai conseguir. Ou ela reduz e quebra. Então esse é um primeiro ponto. Pode até ser que, para alguns casos, esse não seja o objetivo principal. O que eu quero é ter diferenciais, o que eu quero é ter o cliente encantado, porque o preço ele paga, mesmo que seja um preço mais alto. Tá, pode não ser o objetivo mais importante dessa empresa, mas é interessante que ela monitore para evitar que o custo também fique muito elevado. O segundo elemento é a confiabilidade. Confiabilidade diz respeito ao atendimento daquilo que foi acordado. Então, todos aqueles parâmetros que foram combinados entre o vendedor e o cliente devem ser cumpridos. E se o forem, nós podemos dizer que esse atendimento foi confiável. Então, se você contrata um serviço, sei lá, de um instalador de ar-condicionado que vai para a sua residência instalar um aparelho, e você definiu alguns elementos que você gostaria de receber, tanto em termos do produto, vamos supor que ele entregue também um produto, mas me referindo especificamente ao serviço prestado, em relação à qualidade, em relação ao acabamento, em relação ao atendimento, em relação à limpeza, se tudo aquilo que foi estabelecido foi cumprido, a gente pode dizer que essa entrega foi confiável. Isso é fundamental, porque é o que vai fazer com que o cliente fique fidelizado.
Muitas vezes você paga mais caro para ter certeza que você vai receber aquilo. Quantas vezes a gente não foi atrás de um produto mais em conta, de um serviço mais barato, e no final ficamos arrependidos porque não era bem aquilo que a gente queria, ou não era bem aquilo pela qual nós, pelo motivo pelo qual nós contratamos aquele fornecedor, aquele prestador de serviço. Flexibilidade é o terceiro, diz respeito à condição da empresa se adaptar, se ajustar e atender ao cliente nas mais variadas necessidades que ele possa vir a ter. Então, se ele quer mudar o produto, a gente vai lá e entrega um produto diferente. Se ele quer mudar a quantidade, ele acorda com a gente consegue ajustar essa quantidade, ou prazo de entrega. Enfim, aqui está ligado à nossa condição de entregar um produto ou um serviço de forma compatível às necessidades mutantes de um cliente. Isso no mercado atual é cada vez mais importante. No passado não era tanto, né? O cliente consumia simplesmente aquilo que a empresa ofertava. Hoje, cada vez mais, as pessoas buscam soluções customizadas, algo que atenda de modo pleno à sua necessidade. A qualidade diz respeito à condição de entregar um produto ou um serviço livre de erros, isento de falhas, consequentemente, atendendo plenamente à necessidade do cliente. E no passado a gente podia até dizer que qualidade era algo que diferenciava, né? Algo que levava a empresa a um patamar superior. Hoje não, hoje qualidade é moeda de entrada. Se você não tiver um mínimo de qualidade assegurada, aceita pelo mercado, a empresa nem compete. Então qualidade é essencial. E por último, a rapidez, que é a condição de entregar um produto ou um serviço dentro de um prazo, superando inclusive a expectativa de prazo do cliente. É importante ficar claro que rapidez é ir além do esperado. Se eu me comprometo ao cliente, se eu me comprometo com o cliente dentro de um prazo normal de entrega, a entregar um produto, sei lá, em 2 meses, eu faço isso em 2 meses, eu não fui necessariamente rápido. Eu cumpri o prazo. Agora, se eu vou além e excedo esse tempo e eu consigo fazer uma entrega mais rápida do que o normal, do que o cliente espera, aí sim a gente pode considerar que houve essa rapidez. Muitas vezes o cliente paga por isso. Em algumas situações, a rapidez é o elemento de diferenciação, não é a qualidade, não é o preço, às vezes não é nem a performance do produto. Às vezes o cliente compra um produto que tem um desempenho pior, mas que vai ser entregue num prazo mais rápido, tá? E que permite que ele, por exemplo, coloque uma empresa, uma planta, um equipamento em operação que, quando parado, gera um prejuízo imenso a esse cliente. Bom, então percebam a importância de uma organização conseguir chegar nesses objetivos. Como eu falei, as prioridades mudam, outros objetivos podem ser incorporados, mas um outro ponto que eu queria deixar bem claro nesse slide é que cada um deles só será alcançado por meio de processos adequados. Então, processos passa a ser um foco essencial para que esses resultados aconteçam. Um bom processo, um processo racional, eficiente, onde os recursos sejam alocados de modo adequado, consegue proporcionar essas características. E como nós vimos desde o começo, desde a primeira aula, esse é uma das preocupações, é um dos pontos de atenção mais importantes da gestão de operações. Assegurar que os processos funcionem do modo mais adequado possível. E ao conseguir fazer com que esses processos funcionem de modo adequado, esses objetivos passam a ser consequência. Um aspecto importante é a representação de tudo isso. Muitas vezes não é fácil a gente tentar colocar no papel, até para uma decisão um pouco mais objetiva, do que cada um desses objetivos representa em um modelo competitivo de uma organização. Mas essa representação que vocês estão vendo aí, através de um gráfico radar, pode dar algumas interpretações mais fáceis e que permitem, dessa forma, essa tomada de decisão. Vejam, nesse gráfico de radar de 5 pontas, nós temos os 5 objetivos. Lógico, isso aqui pode ser ajustado, objetivos podem ser alterados,
podem ser acrescentados, suprimidos, aí você vai mudando a configuração do gráfico. Mas a ideia é que quanto maior a importância de cada elemento para o cliente ou para a empresa, depende do foco da análise, maior vai ser a nota, maior vai ser a escala. Então a primeira aplicação, que está representada nessa figura da esquerda, seria quando nós queremos comparar dois produtos diferentes. Os produtos são, por essência, diferentes, destinados a públicos diferentes. E aí, para caracterizar essa diferença, esse gráfico é interessante. Então, percebam, aqui nós temos um produto representado na cor vermelha, um produto representado na cor azul. Aqui a gente está dando o exemplo de uma montadora de automóvel. Tá? E aqui seria um carro popular e um carro de nível um pouquinho mais alto. Qual seria o carro mais popular? Qual seria o carro de nível mais alto? Olhando aqui, o representado pela cor vermelha ou o representado pela cor azul. A gente consegue identificar isso facilmente olhando para a forma como a figura se apresenta. Né? Percebam que, no caso de um carro popular, o custo passa a ser um fator muito importante. O custo é essencial. Porque o cliente desse carro não tem muitas posses e não teria como pagar um valor muito alto. A velocidade é importante? Não tanto. Por isso que a importância dela está menor. O cliente não vai comprar esse carro para sair a alta velocidade. Ele quer esse carro para se deslocar. Então a velocidade não é um fator primordial. Mas a qualidade sim, a qualidade no sentido de atender às especificações, de estar dentro do padrão, sem falhas, isso é essencial, isso tem que ser mantido no mesmo nível que um carro voltado a um público de poder aquisitivo mais elevado. A flexibilidade também não precisa ser alta, isso no sentido que esse cliente do carro popular aceita receber algo mais padrão. Ele não vai fazer tantas exigências em termos de variações desse veículo, é um modelo bem mais padronizado. E a confiabilidade, seguindo o mesmo raciocínio da qualidade, tem que ser algo presente para todos, afinal é o cumprimento daquilo que foi acordado. Tá? Então, esse vermelho seria uma representação do carro popular, enquanto o azul seria a representação de um carro para uma população, né, de maior poder aquisitivo, um carro mais caro. Outra possibilidade de aplicação desse mesmo diagrama seria nós realizarmos uma comparação entre produtos concorrentes. Tá? Imagine, eu tenho o meu carro popular, mas eu vou comparar esse carro com o carro popular de outra marca. Vou avaliar o custo, se é melhor, se é mais alto, mais baixo que o meu. O custo, entendam, nesse caso seria o preço, a qualidade em termos de manifestação do cliente, ocorrência de defeitos, de necessidade de garantia, flexibilidade, as opções que o cliente tem, enfim. Eu posso fazer uma comparação entre o meu produto e o que concorre diretamente com ele, até para que a gente possa tomar uma decisão em relação a eventuais melhorias que precisem ser aplicadas. E no gráfico da direita, a representação é um pouquinho diferente. Aqui agora o nosso foco é o cliente. Aqui é a percepção do cliente. Aqui está sendo avaliado não dois produtos de forma comparativa, mas apenas um produto. Tá? Um produto ou um serviço. Né? É aplicável para os dois casos. Pode ser um produto ou um serviço. E nesse caso, o que a gente quer colocar aqui? Primeiro, a percepção do cliente. Ele recebeu o produto, ele recebeu o serviço, ele fez uso do produto. Qual é a percepção dele em relação a isso? Como é que foi a experiência do cliente em relação a isso? E a outra em relação ao que ele gostaria de obter. Então, vamos lá. Então, nesse caso, o azul é o desejado, o vermelho é o recebido. Como é que a gente consegue interpretar? O recebido pelo cliente foi um custo mais alto. Então, nesse caso, ele está pagando um preço mais alto do que ele gostaria de pagar. Velocidade desse carro, tá? Poderia ser velocidade do carro, poderia ser vamos entender isso aqui de forma um pouco diferente, rapidez, usando a mesma terminologia, e não necessariamente um carro. Aqui, ele desejaria ter um serviço, um produto mais rápido, está demorando para entrega. A qualidade está dentro do esperado, a flexibilidade também, e a confiabilidade ele gostaria de menos falhas. Então, é uma forma da gente
identificar como nós estamos em relação ao que o cliente gostaria e, dessa maneira, tomar decisões ligadas à melhoria.